fazer a correção da carta do leitor, né? Que vocês fizeram semana passada. Então, vocês tinham que ler as duas cartas e perceber o que houve de diferente nas duas cartas, analisar direitinho. Na carta 2, se vocês leram, assim, vocês perceberam que foi a informação, a opinião do leitor a respeito da notícia que ele leu. Qual foi essa opinião? Foi a respeito dessa reportagem aqui, ó, como a internet pode ser uma aliada em sala de aula, que foi publicado em 10 de julho. E aí ele dá a opinião dele, que podemos dizer que achamos muito interessante o uso da internet, e é bem legal. Então, eles acham legal o uso da internet na sala de aula. Os alunos, eles têm essa opinião sobre essa carta, e por isso que eles escreveram, né? E também eles falam que nem todo mundo usa corretamente esse recurso. Por que não usa corretamente? Porque invade a privacidade das pessoas. Só que aqui nessa invasão de privacidade, ele não explica, olha só. Ele não explica, ele só fala assim, ó, como o de invadir a privacidade das pessoas. Só que não explica como que faz isso, né? Então fica um pouco vago, fica difícil de entender. Só que tem a esperança de que essa ferramenta desperte no jovem interesse de um novo tipo de leitura e aprendizado e que cada vez mais possamos usá-la em nossas atividades em sala de aula. Já na carta publicada e editada pela revista, veja como que ficou. Na reportagem, como a internet pode ser uma aliada em sala de aula, publicada em 10/7/2019, percebe que aqui primeiro eles falaram sobre a notícia, primeiro eles falaram de que reportagem eles estavam falando, depois a data, eles modificaram, né? Porque aqui, ó, o leitor colocou a data, depois ele falou da reportagem. Então, aqui a revista já modificou a ordem das frases aqui. Então, ó, podemos dizer que achamos interessante. Então, achamos muito interessante o uso da internet. Então, aqui, ó, achou interessante aqui? Ele terminou o ponto aqui, ó. Aqui, ó, podemos dizer que achamos muito interessante o uso da internet, é muito atrativo e é muito legal. Aí, aqui, ó, que eu errei aqui, ó, é muito legal. Vejam aqui, ó, é legal que se aproxime. Então, não tem ponto nenhum. Aqui, ó, a revista colocou ponto de exclamação. Ó, o uso da internet é atrativo e legal. Então, colocou ponto e mudou a frase aqui também. Ó. E esperamos que essa prática se aproxime cada vez mais da escola. Aqui, ó. E que se aproxime cada vez mais da escola. Então, aqui a revista acrescentou a palavra esperamos, para dar mais sentido ao que o leitor quis dizer. Certo? Vamos ver aqui, ó, também, ó. Pois ela está em nosso cotidiano. Pois ela está em nosso cotidiano. Ponto. Aqui, ó. Aqui já continua, ainda continua, olha só a diferença. Ó, pois ela está em nosso cotidiano e assim podemos aproximá-la do nosso conhecimento. A revista colocou assim, ó. Pois ela está em nosso cotidiano, ponto. Dessa forma, aí explicou, tá vendo? Podemos aproveitá-la a favor do nosso conhecimento. Aqui já tá querendo dizer, com esse dessa forma, que tá acabando esse parágrafo, que ele tá encerrando o que ele quis dizer, porque ele vai iniciar um outro assunto. Do jeito que ele colocou aqui, ficou uma coisa inacabada. Então, a revista já deu a correção de forma que o texto fique mais coeso, que fique mais compreensível para quem vai ler na revista, entendeu? Aí temos o segundo parágrafo aqui, ó. Então, vamos ver aqui, vamos ler e vamos comparar. Muitos não sabem usar esse meio de comunicação corretamente. Corretamente. Às vezes, invadem a privacidade das pessoas
postando situações constrangedoras nas redes sociais ou tentando o acesso a contas bancárias. Vamos ver a diferença que está aqui? Ó, lá de cima, na carta dos leitores, tá, ó, muitos não sabem usar esses meios de comunicações corretamente, como de invadir a privacidade das pessoas. Não tem explicação nenhuma. Que invasão é essa? Como que invade essa coisa? Que é a privacidade das pessoas. Já que a revista ela já procura explicar. Fala que às vezes, não é sempre, não é todo mundo que entra na internet que vai fazer isso, então às vezes invade a privacidade das pessoas, aí coloca entre parênteses aqui, ó para explicar, ó, postando situações constrangedoras nas redes sociais ou tentando acesso a contas bancárias das pessoas. Então, aqui a revista explica essa invasão de privacidade, coisa que o leitor não fez lá na carta. Então, às vezes, a revista faz essas alterações de forma que seja mais compreensível para quem for ler futuramente essa carta na própria revista. Aí temos aqui, ó, mas temos a esperança de que essa ferramenta seja utilizada com respeito e desperte nos jovens o interesse de um novo tipo de leitura. Então, mas isso aqui, ó, continua, só que ele dá uma mudada o quê? Na pontuação, na organização das frases. Então, a revista, ela faz uma modificação, sim, na carta do leitor. Ela não mudou o que o leitor quis dizer. Ela apenas melhorou a produção de texto de maneira que fique mais compreensível para quem for ler. Entendeu? Então, vamos ver aqui no quadro aqui. Se deu para, depois dessas explicações, ficou mais fácil de entender. Qual a finalidade da carta? Então, demonstrar a opinião do leitor sobre a matéria publicada da revista. Então, eles leram a notícia no jornal ou na revista e quiseram expressar a sua opinião, por isso que eles escreveram lá, certo? Aí depois, 2. Qual delas expressa uma opinião justificada sobre o assunto comentado na matéria? Então, a carta que o leitor fez, ela não justifica, né? Muito bem. A edição, com a edição, fica melhor justificada. Mas, aqui eu coloquei assim para vocês entenderem. Qual é o assunto da carta? O próprio título já fala, né? Como a internet pode ser aliada em sala de aula. Qual que é a opinião do leitor? O leitor concorda que a internet é uma aliada na sala de aula? Sim, tanto que ele diz que é legal e interessante, né? E a justificativa que ele dá para isso? Que como a internet está em nosso cotidiano, podemos aproveitá-la a favor do nosso conhecimento. Então, ele deu uma justificativa para a internet ser uma aliada na sala de aula, certo? Então, vamos para a próxima. O conteúdo das cartas foi mantido? Sim. Embora a revista tenha tido a necessidade de fazer algumas alterações, ela manteve do jeitinho que estava, ela só melhorou o conteúdo. Agora, 4. O que mudou na versão editada e publicada pela revista? Então, conforme eu já falei, houve uma alteração na ordem das frases, na pontuação do texto redigido pelo leitor, e também aqui a Pro esqueceu de acrescentar que houve um acréscimo de palavras. Houve um acréscimo de palavras para dar sentido, de justificativas também. Houve um acréscimo de palavras e de justificativas. É porque é complicado de escrever, que a letra fica muito grande aqui. Mas se vocês puderem, acrescentem aí no caderno de vocês, que também houve um acréscimo de justificativa e de palavras para facilitar a compreensão do leitor, ok? Então, vai aqui. Por que vocês acham que a carta escrita pela leitora foi modificada pelo editor? Para facilitar a compreensão dos leitores da revista dessa carta. Então, espero que vocês tenham entendido, né, o assunto da carta de leitor. A carta de leitor passa, sim, porque uma revista não pode publicar erros de ortografia, então tem que ter todo um cuidado com os leitores que leiam a revista ou o jornal da própria
deles mesmos, entenderam? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês me falam lá no grupo, beleza?